graça e a paz do Senhor que está vivo. Que ressuscitou no domingo, e domingo a gente celebra essa era, essa fase da ressurreição, e nós estamos dentro dessa fase. Então ele está vivo. Mais vivo do que esse ar que a gente respira aqui. Você acredita nisso? Essa semana agora, na sexta-feira, vai ter um evento facilitador das mulheres. E já falamos de manhã, Encontro das Mulheres, é que não foi falado aqui no vídeo, então a gente tem que dar esse destaque, 7/7, às 20 horas. Vai ter uma palestra especial. A Daisy era uma missionária que a gente tinha parceria com ela serviu em Portugal. Ela vai falar sobre mulheres preciosas para Deus. E aqui entre nós, para nós homens também. E a gente só pode ter uma. Tá certo? Gente, é só para brincar um pouquinho, tá? Não, você pode ter suas filhas também, não é? Mas só pode ter uma esposa só, como diz a palavra de Deus. E vai ter muita comilança também. Vai ter paçoca, vai ter arroz doce, vai ter canjica. O que mais que vai ter? Cocada. O que mais? Quentão vai ter também. Curau, vai ter tudo isso, se todo mundo trouxer. Tá certo? Se as mulheres trouxerem. Então, cada uma vai receber um convitinho e vai trazer. A minha esposa disse que vai trazer canjica. Pelo menos canjica já está garantido. Tá certo? Graças a Deus aí, ó. Não acabou a festa junina, não. Vocês viram o nosso novo jornal? Vocês gostaram? Vocês leram nosso jornal? Alguém aqui não leu? Não leu ainda, não leu. Ô, gente, vai ler, isso aqui é caro. Isso aqui... Olha, isso aqui também, a gente tem que pensar nessa época de crise em ter um boletim só pelo mês inteiro, para o mês inteiro. Não é ideia legal? Ficou até mais bonito, mais colorido, papel melhor, data de aniversariante, está tudo aqui. Então, todo esse investimento é para você estar informado. Tudo que vai acontecer no mês está aqui dentro. Se tiver algum evento especial, a gente vai ter que falar aqui no Gogó. Mas está tudo aqui dentro do alinhamento. E hoje é o dia do alinhamento da visão. Vocês estão vendo, semana passada, encerramos a moda do chefe, aquela série sobre a família. E depois de falar da família, é muito importante falar sobre a administração financeira, que mexe com a família também. Então, vocês receberam uma carteirinha nova, não é de couro, é de papel. Mas dentro dela não tem dinheiro, tem aqui cartões. Vocês viram o tema do mês? Ore por nós. Peça para o nosso Deus nos iluminar ao trazermos essas palestras. Pastor Moisés vai trazer uma delas, ele vai vir dia 16/7. Lembra do pastor Moisés? Um pastor que esteve conosco tantos anos, muito querido nosso. Tivemos uma parceria com ele como missionário lá nos Estados Unidos. Ele vai estar aqui agora em julho, fazendo um trabalho do Brasil e vai passar por aqui. Então, hoje é um dia diferente. Hoje é um parênteses. Já planejamos isso há um mês e meio, mais ou menos, atrás, por aí, mais ou menos, para poder, no final da série anterior, a gente falar sobre um assunto tão importante, tão vital para a igreja, que é o alinhamento da visão. É por isso que você já viu o destaque na capa do boletim. Deus não investiu em nós apenas para a salvação, não foi só nos salvar e nos dar o céu, ele investiu em nós para o cumprimento da missão. Então, hoje de manhã, já abrimos, eu fiz já uma abertura sobre isso, sobre esse assunto. Eu gostaria, só para eu poder fazer aqui uma pequena retrospectiva, um pequeno resumo. Quem não estava de manhã, não quero te dar bronca não, mas pelo menos quero saber quem não estava de manhã. É muita gente que não vem de manhã. Escapuliu a bronca aqui, né? Gente, o que acontece com esse povo? Mas parabéns, vocês que estiveram de manhã e à noite. Sair de casa, nesse frio, com um bebê, dona Rosângela, é para os fortes. É para os fortes. A menina já nasceu forte. Então, parabéns, graças a Deus. E se a gente for seguir essa linha, expulsar demônio é para os fortes. Falar de Jesus para os outros é para os fortes. Não é para medroso, não. Não é verdade? Negar a si mesmo é para os fortes.
Então eu vou retroceder um pouquinho aqui, por favor. Vamos voltar no que nós falamos de manhã. Irmãos, eu me sinto assim, até um pouco de tremor aqui no coração. Tal a responsabilidade desse dia, tal a responsabilidade de falar sobre um assunto tão vital, que é o alinhamento da igreja com Deus. O alinhamento da igreja com o coração do nosso Deus. E esse alinhamento começa primeiro com cada um de nós estarmos alinhados com Ele. Já começa com cada um de nós. E depois pedir a ajuda do Senhor para alinhar nossa família com o nosso Deus. Às vezes o inimigo tenta atacar a igreja, seja perseguindo, você sabe que tem países que perseguem a igreja, e às vezes ele tenta atacar jogando-nos uns contra os outros. Até dentro da sua casa, o inimigo procura trazer mal-estar, contendas, brigas e tudo mais. Agora Jesus orou pela unidade da igreja. Eu quero ler de novo esse texto com vocês, João 17, capítulo 21, que vai servir de base para o assunto que a gente vai falar. Quem esteve de manhã, por favor, um pouquinho de paciência, para eu recordar um pouco. Se eu entrar direto de onde eu parei, aí os demais não vão pegar o fio da meada. Então, João 17, 21. João, você sabe, no Novo Testamento, é o quarto livro. João 17, 21 a 23. Para que todos, vamos ler o 20 também, desculpe, porque é uma sequência, não é? Minha oração, é Jesus que está orando, não é apenas por eles, por aqueles que se converteram nos dias dele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Olha só, para que o mundo saiba. Essa unidade fará com que o mundo seja evangelizado, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nós fomos incluídos dentro da geração de Jesus. Ele não orou só pelos cristãos dos seus dias, mas por aqueles que creriam. Ele pensou em você na oração dele. Você é importante. Você é muito especial para Deus. No plano da salvação, no futuro, olhando para o futuro, Deus viu você, Deus me viu, Deus sabia o nosso contexto, os nossos contatos, a nossa área de influência, e Ele orou por você. E dentro dessa oração, Ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em outras palavras, cada um de nós é um presente de Deus. Você é um presente de Deus em carne e osso para as pessoas que convivem com você. Talvez você subestimava isso. Talvez você não dava valor a isso. Mas é preciso isso estar bem claro na nossa mente. Eu sou a igreja. A igreja é um presente de Deus para o mundo. Se não existisse a igreja, com todas as dificuldades da igreja, as suas caricaturas, e com todos os maus cristãos, ainda existem cristãos verdadeiros que estão fazendo, que estão salgando, que estão iluminando o mundo. E é isso que refreia o mal. Se a igreja fosse tirada da terra, não há restrição nenhuma para a humanidade. O que breca, o que bloqueia o avanço do mal é esse povo de Deus que está agindo ainda no mundo. E quando ele tirar esse povo daqui, aí o besta vai pegar, o anticristo, o 666, o bicho vai pegar, e aí o diabo vai deitar e rolar aqui na terra. Mas é a igreja que refreia, que restringe a força do mal. Então, enquanto nós estamos aqui, Deus não nos salvou para a gente ganhar um passaporte para o céu. Eu vou para o céu, minha entrada na eternidade está garantida e o mundo que se dane. Não, não foi para isso que Deus te salvou.
Ele nos chamou para a gente se importar com as pessoas, porque ele se importou com elas. Então faz parte da nossa missão. Faz parte da nossa missão. Eu quero ler junto com você. Viver para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Será que a gente conseguiria memorizar essa visão? Essa missão? E a visão, eu vou falar já da visão também, mas vamos um de cada vez. Você conseguiria falar sem olhar? Você conseguiria falar assim, me acompanha, eu quero viver para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus? A gente precisa guardar essa missão. Porque senão ela vaza, a gente esquece. Olha, já é muito bom ser crente. Você está feliz por pertencer a Jesus, ser crente? Será que todo mundo aqui já é um cristão assim genuíno, crente de verdade? Mas basta ser crente? Não. Me faz lembrar até, não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser crente, tem que crentar. O que é isso? Só uma brincadeira. Não basta ser crente, tem que ser discípulo. Jesus não chamou os discípulos? Ele passou o evangelho todo de Mateus, chamando, segue-me, vinde após mim, eu os farei. E foi o que ele fez. Ele passou 3 anos preparando os discípulos. E mesmo em Mateus 16, 24, discípulo é alguém que abre mão de ser dono da sua vida. Discípulo é alguém que nega a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo. Você tem que abrir mão de você. Se você gosta de controlar a sua vida, se você se acha que não precisa de direção, que você é o capitão da sua alma, que você é o seu dono, que você faz o que você faz na hora que você faz e não presta contas para ninguém, não pode ser discípulo. Se você é uma pessoa que gosta de dar o troco, porque você foi ofendido, porque alguém cometeu uma injustiça e você vai dar outra injustiça de volta, Jesus fala, negue-se a si mesmo. Para seguir a Jesus, requer uma renúncia. Renúncia do nosso egoísmo. Renúncia de querer muitas vezes ser o primeiro. Negue-se a si mesmo. E assim tome a sua cruz. Tomar a cruz é a cruz da renúncia. Não é uma cruz literal, mas é que você está tão identificado com Jesus que você está morrendo para esse mundo e você vai renascer para Jesus. Isso é ser discípulo. Você já morreu para o mundo. Os valores do mundo não te interessam mais. Você agora é um cidadão do céu. As leis de Deus são mais fortes que as leis humanas. E por amor a Deus a gente até engole sapo. Por amor a Deus, às vezes nós andamos a 2ª milha. Ajudamos alguém mais do que deveríamos. Temos uma paciência a mais. Por amor a Jesus. Negue-se a si mesmo. Mas basta ser discípulo? Basta ser discípulo? Não. Não. É muito bom ser crente? É. Mas qual é o estágio aqui? Discípulo. Mas a gente vai estacionar em ser discípulo? O que ele diz no final de Mateus? Ide e fazei. Nossa visão. Fazer discípulo de Jesus. É necessário ser um discipulador. Pergunta. Você é meramente um crente? Você é um discípulo? Ou você é um discipulador? Pressupõe que tem que ser, os 3 não são. Eu estou só fazendo essa divisão, mas na Bíblia, pressupõe-se que todo crente é um discipulador. Está implícito na ideia de ser discípulo. Ele é um discipulador ensinando a guardar todas as coisas. E o discipulado começa na nossa casa. Você tem um bebezinho? Débora, já é a sua discípula principal. Mas a Isabelle também continua sendo discípula, mesmo com 17, 15 anos por aí, não é? Continua sendo 19? Olha aí, ó. Fui generoso. Né? Continua discípula também. Quantos aqui são pais e mães? Pais e mães. Amém, graças a Deus. Já a vovô também. Vovô tem uma influência tremenda no neto. Parabéns, vovô. A dona Lloyd, a dona Eunice, vó, mãe, discipulando Timóteo, bem antes do apóstolo Paulo.
E graças a Deus, quando aparece alguém na vida do nosso filho, que faz um trabalho maior do que às vezes nossos pais, eles nos ajudam. Sidiel tem uns garotos aí que ele está discipulando, inclusive um dos meus filhos. Graças a Deus, Sidiel, porque às vezes você tem um alcance, uma fala, que ele pode ter mais liberdade do que eu. Isso é uma beleza na igreja, gente. Essa é uma beleza na igreja, porque às vezes você fala, e o filho, ó, entra aqui, sai aqui. Aí vem um outro tio da igreja, um tiozão, fala a mesma coisa que você falou, aí você fala assim, mas eu já te falei, aí a gente segura, né? Eu falei isso para ele, mas tem que ser outro para falar. Mas a beleza de Deus é que nós temos esses queridos, porque isso no reino, quando você se torna filho de Deus, você ganha na família de Deus tio, tia, mãe e às vezes pai. Tem umas senhoras aqui que me dão um abraço, que eu sinto o suprimento que da mãe, minha mãe faleceu em 2013. E às vezes algumas mulheres me abraçam aqui, eu me sinto tão amparado. Por saber que eu tenho mãe aqui, que ora por mim, que de vez em quando dá um puxãozinho na orelha, fala que ora por mim. Isso é bom demais. Era uma coisa que minha mãe sempre falava. Filho, minha mãe com esquizofrenia, a memória muito fraca, e toda fraqueza, todo frangalho, tomando 17 comprimidos por dia. Ainda assim, eu não sei como ela conseguia puxar da memória e falar para mim, eu oro por você, filho, e pela sua igreja. Direto, irmãos. Direto ela fazia isso por nós. Então, que missão extraordinária. Nós não inventamos isso. Nós não inventamos. Está na Bíblia. A gente vive para glorificar a Deus. Esse é o nosso destino. Tudo que a gente fizer, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Está muito geral, não é? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a visão vai responder o como. Como é que a gente vai viver para a glória de Deus? Está aqui. Uma igreja bíblica, relevante, em pequenos grupos, capaz de buscar. Depois que busca, acolhe na comunidade. E depois envia. Envia. Através do nosso amor, a gente equipa as pessoas e envia para continuarem servindo a Jesus. Em outras palavras, essa nossa igreja, ela está com uma nova cara de 4 anos e meio para cá. Essa nova cara é que nós não seremos mais uma igreja só do GG, só do grande culto, só do culto de quarta-feira, só de ministérios de homens, mulheres, jovens, adolescentes. Nossa igreja está mudando para melhor, porque a gente está mais perto. A gente tem que voltar para o início da igreja, para de lá do início trazer para esse novo século nosso agora. Então a gente está resgatando um valor que funcionou no livro de Atos, que são os pequenos grupos. Isso não é maravilhoso você saber disso? Nós não fomos numa igreja copiar uma coisa que está funcionando e trazer para nós. Até porque é bom copiar coisas boas. Se um médico, para você pensar, ficar 30 anos praticando a medicina, eu vou até diminuir, 20 anos praticando a medicina, e não sai para fazer um congresso, para estudar, fazer algo novo, fica ali 20 anos na sua igreja, cabeça de pastor, no consultório dele, lendo os mesmos livros da década de 80, 90, sendo que tanta coisa extraordinária acontece na medicina. Então, quando nós pastores saímos para um congresso, a gente tem contato com pastores, homens de Deus, homens apaixonados por pessoas, que estão praticando a Bíblia e às vezes nos passa desapercebidos algumas ênfases. E Paulo falava, eu não deixava de anunciar todo o conselho de Deus. Nós não podemos aprender a Bíblia apenas uma parte, mas todo o conselho de Deus. Então é um privilégio para nós aprender com outros pastores. E Deus está despertando a igreja brasileira para atuar nas casas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas de prédios, catedrais megalomaníacas. Sabe esses prédios exagerados? Muito dinheiro, colossal,
coisa de homens, que enche os olhos do homens, catedrais belas e bonitas, como se isso fosse a essência do Evangelho. Jesus viu aquele templo tão bonito de Jerusalém, e os discípulos, mestre, olha a glória desse templo. Como poderiam admirar as enormes catedrais hoje, que gastam dinheiro caro. Sabe o que o mestre falou? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aquilo que ele falou que é para ser destruído, os homens reconstroem. Reconstroem. Porque ele queria que a igreja espalhasse. Porque a igreja não é prédio. O prédio é bom. O prédio nos ajuda. Mas Deus está mais interessado em gente, pessoas, do que prédios grandes. Então a nossa missão é ir atrás de gente. O evangelho não pode ficar só para nós. Então na nossa visão, você sabe que o inimigo, esse conceito de casas, já existia desde o livro de Atos. O inimigo, que é um imitador, é um farsante, ele usou durante muitos anos casas, para ser casas de, como é que fala? Terreiros em casas de macumba, casas de mãe de santo. No meu bairro tem duas casas. É o inimigo copiando algo para atrair pessoas em casas, para poder ensinar ocultismo, espiritismo e tudo mais. Essa ideia já está no livro de Atos. Casas, a igreja nas casas, alcançando pessoas. Isso funciona porque a gente vai na casa das pessoas. E as pessoas estão cansadas dessa igreja institucionalizada. Essa igreja distante. Essa igreja que está cada vez mais explorando as pessoas. Distanciando das pessoas. E virando uma instituição poderosa. Não é isso, igreja. E que Deus nos livre disso. A gente precisa de um prédio? Precisamos. Mas um prédio funcional. Não uma coisa mirabolante para encher os olhos dos homens como se o prédio fosse um fim em si mesmo. Mas eu nem sei porque eu estou falando isso aqui. Vamos voltar para o nosso assunto aqui, gente. Pequenos grupos. É a nossa estratégia. Então, de manhã eu falei sobre a força da unidade. Eu vou pular um pouquinho aqui, tá bom? Para não ser repetitivo. Na Torre de Babel, eles queriam ser um povo só, mas isso era para o mal, porque isso funciona até para o mal, quando as pessoas são unidas, até para o mal. O reino dividido não subsiste, né? Uma casa dividida não prevalece. Aqui nós vimos de manhã, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Olha aqui a unidade da igreja. Todos os dias continuavam a reunir. No templo, olha a PG aqui. Olha o pequeno grupo aqui. No templo, o templo ainda não tinha sido destruído aqui. Tá certo? Provavelmente a gente está no ano 60 aqui. O templo foi destruído no ano 70 da nossa era. Mas eles se reuniam no grande grupo. E depois, de casa em casa, da multidão dos que creem. Olha a unidade aqui. Uma era a mente e o coração. Resultado, grande poder. Eles testemunhavam com grande poder. Grandiosa graça sobre eles. Grandiosa generosidade. Nós avançamos aqui, unidade na Epístola aos Coríntios. O corpo é uma unidade e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Uma unidade, a gente está falando. Versículo 21 desse capítulo fala: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Tem gente que se sente na igreja tão pequenino. Essa igreja já tem muita gente talentosa. Eu nem sei o que fazer. Você não pode pensar assim. Você é importante. Você pode ser a parte da orelha, você pode ser a unha, você pode ser o dedinho do pé. Nenhum pode falar, eu não preciso de você. Todo mundo é importante. Paulo está desenvolvendo essa ideia do corpo. Somos diferentes, mas todo mundo é importante na comunidade povo de Deus. E ele vai usar cada um de nós conforme seu dom. Deus não vai cobrar de você algo além da sua capacidade. Põe isso na sua cabeça. Ele te capacitou. Versículo 25 desse capítulo fala: a fim de que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegrem com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Aí eu avancei também para essa outra figura, que é o edifício. Olha que figura linda. Deus nos compara como um edifício vivo. Não apenas um prédio de alvenaria, mas onde cada bloquinho
representam uma pessoa, um bloco vivo. Vocês, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui está dizendo que a gente oferece sacrifício só no culto? Está dizendo isso? Só no culto? Quando é que a gente pode oferecer sacrifício agradável a Deus? É só de domingo? Qualquer dia? Qualquer hora? Qualquer hora. Deus nos chamou para sermos adoradores. Não é isso? E nesse texto fala que nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver num lugar e você vê uma pessoa que está oprimida, que está sofrendo, você pode ser um sacerdote na vida daquela pessoa. O que é um sacerdote? Ele intercede por aquela pessoa. Você pode orar em nome de Jesus. E você não sabe que bênção é na vida daquela pessoa. Uns dias atrás, uma senhora de 75 anos ia fazer uma cirurgia da catarata. Lá no meu bairro. Ela estava com muito medo. Coloquei a mão no ombro dela. E falei, naquela hora que a senhora entrar em cirurgia. Imagina, uma pessoa de idade, qualquer cirurgia, nossa, né? Qualquer cirurgia dá um tremor. Eu orei por ela. Quando ela voltou, ela me deu um abraço, chorou e falou, você não sabe que bem você me fez. Eu não fiquei com medo, eu fiquei em paz naquela... Uma oração. Uma oração. Um bem que a gente pode fazer por alguém, a gente não sabe a diferença que faz na vida daquela pessoa. Somos sacerdotes, não é só pastor. Uma vez uma senhora, já faz alguns anos isso, já contei isso aqui, uma senhora bem alta, bem velhinha, forte, forte, forte. A gente estava aqui no começo desse prédio ainda, usando esse local aqui, terminou o culto, ela me abraçou, me levantou do chão, me deu um cheiro aqui no cangote, me soltou e falou, o senhor vai na minha casa fazer aquela oração. Eu falei, que oração? Aquela de expulsar os demônios. Eu falei, olha, a senhora pode orar. A senhora pode orar, a senhora tem autoridade, mas tem que ser o senhor. Irmãos, eu não vou discutir com uma senhora de idade. Eu fui lá, orei com ela, tal. Mas eu quero trazer aqui a nossa memória que você pode orar onde você estiver. Deus vai ouvir sua oração. Deus pode ouvir mais a oração de um membro, um sacerdote, uma senhora, do que do próprio pastor. Depende da comunhão da pessoa com Deus. Não é verdade? Não é só a oração do pastor, como se o pastor fosse uma pessoa especial, o ungidão, o sacerdotão, e só ele. E tem pastor que gosta disso, tá certo? Tem pastor que gosta de criar uma dependência emocional do povo, uma dependência espiritual, e o povo gosta de depender de um líder assim. Não é isso que a gente vê na Bíblia, todo mundo é sacerdote. Acesso direto a Deus. Você não precisa de um santo. Você não precisa de alguém para poder intermediar entre você e Deus. A beleza do cristianismo é que o véu rasgou, o adorador chega como filho, entra dentro da casa do Pai, tá tudo, ele vai direto com o Senhor, Deus do universo. Igual a Rita um dia, lá em Taboão da Serra, a Rita trabalhando lá para um político, de alta envergadura lá de Taboão da Serra, acho que era presidente da Câmara, a Rita falou para mim que trabalhava na casa do homem lá, e o homem tinha lá uns rituais lá com umas imagens, e a Rita olhava aquilo. Ô Rita, estou contando aqui porque eu creio que você também não assim mesmo. E é o homem fazendo aquele negócio todo lá, com um ritual, com as imagens lá, a Rita chegou e falou, eu muito me admiro. Eu muito me admiro do senhor. Um homem tão inteligente, fazendo esses pedidos aí para os capangas aí. Ó, só vai direto no dono, ó, no chefão, que é Deus. Mandou o recado dela. Uhum. Ah,
Gi. Amém. Irmãos, isso é fazer diferença, não é? Isso é falar com autoridade. Quando você ama o Senhor, pode ser a autoridade que for, não é? Quando você ama o Senhor, pode ser quem for, você fala em nome de Jesus, você não tem medo de dar a cara a tapa, porque você ama o Senhor Jesus. Então isso é testemunhar. Então, continuando, Jesus disse, permanecei em mim, eu sou a videira verdadeira, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Qual é o segredo? É estar conectado em Jesus. É em comunhão com Ele. O segredo é esse. É Ele que, através de, não somos nós, é Jesus em nós. É Jesus em nós. Olha, mutualidade e interdependência. Cada um exerça o dom que recebeu para servir. Eu destaquei isso aqui. Você foi chamado para servir os outros. Acabou. Acabou a era do crente vítima. Crente vítima. Ah, eu sou um pobre coitadinho. Ah, ninguém liga para mim. Ah, eu vou na igreja. Ninguém me cumprimenta. Ninguém me cumprimenta nessa igreja. Esse povo fala de amor, mas eu entro e saio, ninguém nem me nota. Você é amado por Deus. Você não precisa mendigar o amor de ninguém. Ele te ama e pronto. É gostoso receber um abraço? Amém, quem não gosta? É gostoso ser lembrado do aniversário? Amém, quem não gosta? Mas as pessoas esquecem da gente. No corre, corre. E nós esquecemos delas também. Nós esquecemos delas também. Mas na graça de Deus, todos carecem quando não conhecem Jesus. Depois que você conhece Jesus, você não está mais na categoria de que todos carecem. Para com isso. Você foi chamado para servir. Esse fundador, ao qual a gente diz que segue, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Se a gente quer ser imitador de Jesus, e se tem alguém que não te cumprimenta, é porque a pessoa é carente. Você toma a iniciativa, vai lá e aperta aquela mão. Tem gente que eu falo um bom dia, nem abre a boca. Eu já contei para vocês aqui. Passa por mim, eu falo, bom dia. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você fica até com um certo complexo, não fica? O político não liga. O político está falando uma coisa, tem 100 gritando contra ele, de corrupto, de ladrão, ele não está nem aí se tem 200, escuta. Mas a gente que é crente, se tem um só que não gosta da gente, basta um só que não olha para a gente feio, a gente já fala, Deus, o que eu fiz? Me perdoe, Senhor. Não acontece com você também? Eu fiz... Credo! É isso. Gente, ó, isso aí é vestígio do catolicismo. O que é de errado em nome do Pai, do Filho, do Espírito, não é? Vamos lá, gente, ó. Você foi salvo para servir. Mutualidade e interdependência. Essa figura ilustra bem isso aqui. Quando alguém falta ao culto, a gente sente falta. As cadeiras denunciam. E tem gente que gosta dos mesmos lugares, a gente fica pensando, quem é que senta aqui? Não é? As cadeiras denunciam, porque nós somos corpo. A gente sente falta. Quando falta no PG, fica mais notável do que aqui. E essa é a beleza do pequeno grupo. A sua ausência é mais visível. Quando alguém começa a esfriar, distanciar, a gente sente falta. Porque nós somos corpos. E olha, tem pessoas que estão tão ligadinhas a gente, e a gente precisa ter esse vínculo, porque se ela não estiver bem, vai nos afetar. Porque é corpo. Somos membros uns dos outros. O padrão da unidade, nessa oração, para que eles sejam... Olha a unidade tão bela de Deus, né? Apesar de não estar o nome do Espírito aqui, ele está no capítulo 14, ele está no capítulo 16, não está nesse versículo. Mas a Trindade está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito. E o Filho fala assim que esse é o padrão. Irmãos, Deus é muito unido. Nem dá para falar Deus é muito unido, porque a união de Deus é tão perfeita. Deus é tão perfeito. Ele é tão belo nessa harmonia. A Trindade é o padrão para nos inspirar. Há textos nas Escrituras onde nós nem sabemos onde começa a atuação do Pai, onde começa a atuação do Filho, onde começa a atuação do Espírito. Tal a dinâmica da Trindade envolvida na operação. Às vezes fica claro o papel do Pai, do Filho e do Espírito, mas eles agem com tanta harmonia
que em todas as Escrituras, até no início, façamos o homem a nossa. Deus usou no plural, imagem e semelhança, até na criação, na salvação, em tudo nas Escrituras, ao longo das Escrituras. Jesus disse assim, eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. João 8:28, eu faço sempre o que agrada o Pai. Será que é uma missão nossa também? Eu faço sempre o que agrada o Pai, esse padrão. Em 1 Coríntios 1:10, eu li de manhã, 1 Coríntios 1, versículo 10, ele disse assim, essa era uma igreja muito dividida, tinha facções. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Ele está clamando por unidade na igreja. Não significa que a gente não pode pensar de maneira diferente. A gente pode, aqui até não é só time de futebol não, nem todo mundo aqui, já imaginou se todo mundo aqui torcesse só por um time de futebol? Seria triste isso, não é? Mesmo que fosse para o meu time São Paulo, seria triste, só São Paulino aqui dentro. Há uma beleza, não precisa lembrar essas coisas. Há uma beleza, né? Temos gostos diferentes. Tem gente aqui que gosta tanto de louvor, que se no culto tivesse só louvor, a pessoa entraria aqui e sairia satisfeito. Ela só gosta de música, de louvor. Mas não é só de louvor que vive o culto. Habite ricamente em vós a palavra. Tem gente que se não tiver nenhuma música, é um cabeção, fosfato, cérebro, só pregação, já bastaria para ele. Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. Então, é difícil manter uma igreja unida, gostos, preferências, musicais, decoração, mas essa é a beleza da diversidade na unidade. Na unidade. Eu mencionei de manhã, às vezes tem vindo gente pentecostal aqui na nossa igreja e temos aprendido a viver. Antigamente, os cristãos conservadores não queriam se relacionar com os pentecostais, tinham medo, havia uma rivalidade. Ora, graças a Deus superamos muita coisa nesse sentido. Hoje a gente convive com harmonia. Tem gente aqui que não crê exatamente na nossa doutrina como nós ensinamos, mas são assuntos periféricos. Na essência, crê igual. Morte e ressurreição de Cristo, novo nascimento, transformação de vida. Nisso aí a gente é igual. Nas doutrinas periféricas a gente tem uma visão e eu espero que você fique alinhado com a gente. Que você não queira mudar aquilo que nós temos ensinado, se você pensa de maneira diferente. Ou então você precisa procurar uma igreja alinhado com você. Mas essa é a nossa visão. Amém ou não? Amém. Muito bem. Gente, sabe, quando a gente pensa em unidade, eu já ouvi uma ilustração, e alguns de vocês também já ouviram, sobre o purê de batata. O purê da batata é feito, obviamente, estou sendo redundante, imagine a batata sem ser cozida. A batata é áspera, tem aquela casca grossa, não é verdade? Mas a batata é individual. Você quando compra a batata, que você pega lá, individualidade, cada uma. Grosseira. A batata tem que lavar, tem que limpar, depois tirar a casca. Assim somos nós também. Nós somos muito individualistas, muito isolados. Pensamos só na gente. Vivemos uma vida até separada dos outros. A beleza do PG é que a gente vai aprendendo a tirar o orgulho, descascando. A gente vai se tornando mais real, mais autênticos. Você já teve num PG assim que você conta mais de você? Porque aqui não dá para falar num domingo como que você é, suas lutas, seus dilemas, seus conflitos em casa. Lá no PG você despe essa fachada. Lá você é mais natural. Cai a máscara. E a batata precisa tirar aí a casca para poder estar com os outros. E aquilo vai virando um belo purê. E como é que cozinha isso? Vai cozinhando na oração, na comunhão, na beleza da comunhão. Você vai orando,
vai saindo aquele orgulho, aqueles defeitos, aquela hipocrisia, vai saindo, a gente vai ficando mais humano, mais crente de verdade, mais verdadeiro, do que meramente encontrar os outros e, oi, está tudo bem, você nem tem tempo de conversar. Então a beleza de um pequeno grupo é que você se mistura e fica uma coisa muito melhor do que batata isolada, fica um purê de batata, uma coisa assim saudável, que abençoa quem está perto, abençoa os outros. Então a beleza do pequeno grupo não tem tamanho. Por isso que eu quero te incentivar, não seja uma batata com casca. Fala assim, Deus, eu quero ser tratado num PG. Pensa nisso. Crua, exatamente. Então, e a beleza é a unidade. A gente está falando de unidade. É uma massa só. Unidade, onde Deus está trabalhando. Sabe? Você que é líder de PG, você que é líder em treinamento, talvez você esteja pensando assim, pastor, às vezes eu fico desanimado, eu me sinto tão pequeno diante da tarefa de cuidar de pessoas. Eu me sinto tão incapaz. E Deus está chamando gente para fazer diferença. Assim como Deus chamou Moisés, o povo está nesse grande Egito aí, sabe? O povo está vivendo oprimido, escravizado, você sabe, tem gente chorando do seu lado, tem gente tão amargurado, sofrendo, decepcionado com o governo, decepcionado com a vida, decepcionado com o pai, decepcionado com a mãe, todo mundo oprimido nesse Egito. Aí Deus fala para Moisés, eu vou chamar você, Moisés, para você tirar pessoas desse Egito aí. Sabe o que Moisés fala? Aí eu sou gago. Eu nem sei falar. Desculpas. Escondeu. Talvez você fale assim, puxa, eu queria ajudar em alguma coisa, mas eu tenho tanta limitação. Não sei fazer. Sabe o que Deus falou para Moisés? Põe a mão dentro do seu seio, né, do peito. Quando Moisés colocou a mão lá e tirou, o que tinha na mão de Moisés? Lepra. E Moisés viu a lepra, sem dúvida, parecia com o coração de Moisés. Põe aqui, ó. E Moisés olhou para a mão dele, eu sou um inútil, eu sou podre. A gente olha para nós mesmos e fala assim, quem sou eu? Eu tenho tanto orgulho, eu sou tão egoísta, eu penso tanto em mim, eu sou tão frio. A gente vê a podridão, enganoso é o coração. Nós ficamos, às vezes, com nojo da gente mesmo. Aí Deus fala, põe de novo essa mão dentro de você, Moisés. Aí ele coloca a mão de novo e tira, a mão está limpa. Aí Deus fala, o que você tem na sua mão? Tem esse cajado, joga esse cajado. Ele joga aquele cajado, aí aquele cajado vira uma serpente. Aí Moisés fala assim, pega de novo essa serpente. Ele pega e vira um cajado de novo. Deus deu uma lição para Moisés e quer nos ensinar hoje à noite. Se você se acha inútil, se você tem nojo até de você se sente com lepra, Deus fala, eu vou te curar, eu vou te purificar, eu vou te limpar. Apesar de você, eu posso usar você. A lepra fala da essência de Moisés, corrupto, que Deus vai limpar. E aquilo que ele fez, jogar o cajado no chão, fala daquilo que a gente faz para Deus. A gente faz para Deus, aquilo que a gente faz para Deus, ele faz milagre. Ele pode usar você para fazer algum milagre. Você. Ele te limpa, ele te purifica. E os seus gestos desencadeiam milagres. Porque Deus não abençoa o que nós não fazemos. Ele abençoa o que a gente faz. José, lá no Egito, fala que Deus fazia prosperar tudo que José fazia. Não a omissão, não a apatia, não a timidez. Deus abençoava o que ele fazia. Aquele garoto, quando colocou os 5 pães nas mãos de Jesus, ninguém colocou os pães nas mãos de Jesus. Aquele garoto pegou e colocou. Aquele gesto, como Moisés jogar o cajado, aquela iniciativa, Deus fez milagre através dos 5 pãezinhos, supriu uma grande multidão. O seu gesto, nas mãos de Deus, cuidar de uma pessoa, tocar numa vida, Deus vai abençoar essa vida que está em você, fazendo transbordar para uma vida, que transborda para outra vida. E desde que a igreja nasceu, é isso que funciona. A gente não pode estocar esse evangelho, ele é grande demais para a gente guardar só para mim. Só eu vou para o céu, minha eternidade está garantida. Não foi para isso que ele nos salvou. Então, o pequeno grupo está nos ensinando a cuidar de pessoas. Isso, a gente está, graças a Deus por isso. Nosso tempo está avançando aí, mas eu quero só concluir os frutos da unidade. Orações respondidas.
Onde 2 ou 3. Gente, poder da oração. Se você se alinhar com a sua esposa, pegar na mão da sua esposa, ou você com seu filho, concordar lá no coração, Senhor, nós estamos a teu serviço. Você pode orar dentro da vontade de Deus. Eu sei que muitos poderiam testemunhar, como hoje de manhã uma esposa falou. Eu pedi para o meu PG, nós unimos nossas orações. Nós oramos juntos e meu marido foi trazido de volta. Onde 2 ou 3 ou mais se reunirem em meu nome, Deus vai responder essa oração de acordo com a vontade de Deus. Bênção e vitalidade. A beleza do Salmo 133 fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O final do Salmo fala, ali Deus ordena a bênção. Quando não há unidade, quando tem gente na igreja fora do alinhamento, como um jogador, ao invés de avançar o time, ele joga para trás. Ao invés de remar na mesma direção, rema ao contrário. Deus não ordena a bênção quando não há unidade. Isso é importante demais para nós. A beleza do Antigo Testamento, quando fala no Antigo Testamento, quando Israel virava um homem só. O que quer dizer isso, pastor? Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 3, de Dan. Dan era a cidade no norte de Israel. A cidade do sul era Berseba. Fala, de Dan a Berseba, o povo se tornou um só. E a figura é tão linda que fala assim, como se fosse um só homem. Quando Israel alcançava esse nível de unidade, Israel era simplesmente imbatível. Teve um episódio no capítulo 7, que Samuel, está todo um exército contra eles. Samuel só ora. O exército nem precisava lutar. Não precisava lutar, porque a unidade, Deus ordenava a bênção e a vitória. Bênção e vida, Deus ordena numa igreja para ela ficar saudável. Diz o Salmo 133. Crescimento e conversões, Jesus falou que muitos vão crer por causa da unidade. Muitos vão crer por causa da unidade. E glória a Deus. E glória a Deus. Que está aqui nesse versículo. Espírito de unidade. Eu não peguei o contexto anterior, mas peguei a ideia principal. Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus Pai. Vai render muito mais glória para Deus. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você foi chamado para ser um pacificador da sua igreja. Tem alguém falando mal da sua igreja? Chega junto e fala, irmão, não contribui, não ajuda. Vamos nos alinhar. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Se tem alguma coisa que você não concorda, procure um líder, fale com o líder, não fale pelas costas, não contribua para prejudicar a sua igreja. E assim, meus queridos, a gente quer dar aqui um testemunho agora da bênção dos PGs. Eu quero mostrar aqui uns slides que eu mostrei de manhã. Vamos fazer uma recapitulação. Pequenos grupos. Fala um pouco do... É gostoso ver fotografia, não é? Um pouco da nossa história. Há mais ou menos 4 anos e meio. Iniciamos em 2013 com 3 pequenos grupos. 4 anos e meio atrás. Em 2014, já tínhamos 12. Olha que bênção. Em 2015, alguns se multiplicaram e fomos para 20. 2 anos atrás. Em 2016, houve mais multiplicação de pequenos grupos, fomos para 30. Em 2017, mais 2 se multiplicaram. Esse ano agora, recentemente, 32. Olha quantos líderes. 68 líderes capacitados e treinados. Ontem teve um treinamento para líder. Chamamos um professor, diretor do Palavra da Vida, para treinar nossos líderes aqui. É um investimento da nossa igreja para os líderes e para quem quiser também, não só para líder, quem quiser. Sabe quantos líderes tínhamos aqui? 12. É triste falar isso, mas a gente precisa falar.
porque o curso é para todos nós. É um investimento, capacitação. Ele falou sobre hermenêutica, um assunto muito importante, interpretar a Bíblia, comparar a Escritura com a Escritura. Pena, pena, pena. Eu estou te falando isso para você não perder os próximos. A gente prepara com tanto carinho, o pastor Paulo aqui coordena, convida, a gente traz o seminário até a igreja, você não precisa ir até o seminário, traz gente que dá aula para mestrado, para doutorado, e chega aqui, a gente quer você e você não está. Então dói o coração, só para dividir um pouco. O que tem mais aqui? 32 casas abertas, 22 conversões, PGs nos bairros, olha aí, ó. Estamos avançando, bairros em nossa volta, a igreja indo nas casas. Não é bom demais isso, gente? A igreja não está limitada a um prédio. Aqui o Horto do IP, a igreja está espalhando, espalhando. A igreja é assim. Não depende de um prédio para ela atuar, não depende do domingo. Você quer uma igreja domingueira só? É muito pouco, não é? Quantos participam? 490 pessoas. Escutei um aleluia aí? E esse número não é maior porque você que está aqui não está num PG. Entendeu? Vamos aumentar esse número. No Horto do IP é onde tem mais PGs aqui, essa cor verde. E aí algumas fotos, cada uma delas é um PG. Talvez você esteja aí, não é? Não dá para ver todo mundo, mas graças a Deus é uma alegria a cada semana. É uma festa a cada semana. E quando vai um visitante, aí a gente pula de alegria. É, cada vez mais.